E aí, pessoal, tudo bem? Nesta segunda-feira, a Williams anunciou a contratação da Jamie Chadwick, essa inglesa aqui, como nova integrante do seu programa de desenvolvimento de pilotos. A Williams não está num grande momento ali, né? Está na rabeira da classificação da Fórmula 1, mas é uma equipe muito tradicional e é uma ótima notícia aí para as mulheres no automobilismo. Né? O automobilismo, que é um esporte que não tem separação de competição entre homens e mulheres, é um esporte integrado. Mesmo assim, é óbvio que é evidente, assim, só que acompanha um pouquinho o automobilismo percebe na hora que é um esporte completamente dominado pelos homens, né? E não é apenas uma questão de talento, é uma questão também de acesso, porque teoricamente não há motivos para uma mulher não conseguir competir em automobilismo tão bem quanto um homem. Vai, no máximo numa Fórmula 1, uma categoria que é fisicamente muito pesada, pudesse até ter alguma coisa, mas em várias outras categorias não faria diferença nenhuma. E por que tem tão poucas mulheres? Bom, um dos motivos é que o automobilismo não basta ter talento, né? Não adianta você, por exemplo, não é como o futebol, ou como o basquete, ou como, sei lá, futebol americano, se de repente você, ou, sei lá, que beisebol, vôlei, que existem várias formas de uma pessoa que tenha talento, mas de repente não teve muito espaço ali, conseguir apresentar o seu talento de alguma forma numa peneira, em competições escolares, até chamar a atenção de alguém que leve esse atleta, esse jovem, para um clube ou, no caso dos Estados Unidos, para alguma universidade, onde eles vão poder mostrar e desenvolver esse talento num cenário ainda mais forte e a partir daí conseguir destaque e conseguir uma carreira profissional. O automobilismo não, você precisa de dinheiro, e desde cedo você precisa de dinheiro. Você precisa de muito dinheiro já no kart, né? E se você quiser sair do kart e depois ir para alguma categoria monoposto de formação, vai precisar de mais dinheiro ainda, né? Então, a não ser famílias muito ricas, muitas vezes você precisa de patrocinador. E bom, o patrocinador dentro do automobilismo já faz uma conta ali que, assim, se ele vai lá patrocinar 10 pilotos, se 2 deles chegarem no final da carreira lá numa categoria de ponta, eu não falo nem só Fórmula 1, mas de repente a Indy, a NASCAR, a Sprint Cup da NASCAR, a Monster Cup da NASCAR, ou de repente chegar na WEC, na Fórmula E, já está no lucro, porque muitos pilotos ficam pelo caminho ali, ficam rodando e acabam não decolando, né? Então a margem de erro é muito grande no patrocínio de automobilismo. Então muitas empresas tomam posturas mais conservadoras e poucas delas acabam apostando em mulheres, né? Algumas até apostam, mas e pode até entrar o fato de ser uma mulher como um fator ali de repente tentar o patrocínio, mas muitas vezes é uma só ou duas dentro de um grupo, né? A Shell, por exemplo, está com um programa aí de desenvolvimento de pilotos no Brasil que tem piloto mulher, mas é uma minoria, né? Então são poucas, e daí então são poucas que acabam tendo uma chance. E dessas poucas que acabam tendo uma chance de chegar a uma categoria de base, quantas acabam conseguindo sobreviver até chegar lá? De repente, algumas das mais talentosas já ficaram para trás, né? E isso acaba prejudicando aí a forma de desenvolver pilotos mulheres no automobilismo. E daí a gente vem a um debate sobre como fazer isso, né? A FIA anunciou a criação de uma categoria feminina, a W Series, uma categoria de formação, carros equivalente à Fórmula 3, que foi a categoria que apresentou com mais destaque a Chadwick. Ela já tinha bons resultados em categorias masculinas, categorias integradas, categorias integradas, mas predominantemente masculinas. Já tinha bons resultados, mas na W Series ela dominou, ficou na liderança do campeonato. E neste fim de semana, na prova de Zolder, por exemplo, ela protagonizou um duelo espetacular pela segunda posição nas 2 últimas voltas, que eu vou até rodar um vídeo daqui a pouco. Eu não posso colocar o vídeo nesse canal aqui, porque eu não tenho os direitos de transmissão do negócio. Se eu botar aqui, o YouTube, com razão, pode derrubar o vídeo, tá? Então, eu só vou rodar rapidinho aqui depois, para vocês virem aqui em segundo plano, mas aqui na descrição do vídeo tem o link para esse vídeo aqui. Foi uma transmissão que a ESPN Brasil fez, então é um vídeo aqui do Brasil mesmo, dá para ver com narração em português. Um duelo espetacular, espetacular. Quem gosta de automobilismo não tem como não gostar desse duelo, e não precisa ter preconceito nenhum por ser mulher disputando a prova, porque, né,
né? Tá? Agora, o interessante é essa discussão que a W Series criou, porque também mostra como os movimentos sociais, muitas vezes eles têm debate entre eles sobre como é a melhor forma de lidar com as questões. E até ensina quem é contra eles, quem é contra direitos das mulheres, ou a luta racial, tudo quem é contra fica às vezes pegando uma discordância da outra como forma de desfazer. Na verdade, são duas formas legítimas de ver a questão. Tá. A W Series foi criada então com uma categoria de muito fácil acesso para as mulheres. Então, não tem patrocínio, não há custo de participação, e a campeã leva 1,5 milhão de euros de prêmio. Então, não há custo de participação, elas têm que se inscrever, mas elas têm que já ter, não é, eu não, né, mas assim, uma garota qualquer vai lá e se inscreve. Não, tem que ter tem que atender a vários requisitos aí, mostrando que você tem capacidade técnica para competir naquela prova, porque é uma coisa muito perigosa, né? Dirigir carro em alta velocidade, em competição, ainda mais com roda aberta. Mas muitas mulheres pilotos reclamaram, não gostaram. A Pippa Mann não gostou, a Simone de Silvestro que chegou a ser piloto de base piloto de teste da Sauber e correu na Indy, a Simone de Silvestro também não gostou. E daí qualquer discordância, qualquer discussão sobre a forma de ver a questão. Uma forma é a forma como a FIA lidou, que eu particularmente é a que eu prefiro, essa que é você criar uma categoria em que as mulheres em que você consegue dar volume, ou seja, conseguir grande quantidade de mulheres disputando, para que elas possam mostrar serviço e ganhar experiência, e daí elas podem se encaminhar aí para categorias integradas, e tendo já conseguido já retorno de mídia, retorno de patrocinador, aí a ponto de conseguir ter condições de participar das categorias integradas. Eu gosto da ideia, que eu acho uma ideia que para mim faz muito sentido, tá? Outras, como a Pippa Mann e a Simone de Silvestro, elas acham que isso acaba sendo ruim, porque acham que a forma ideal de fazer isso não é criando categoria feminina, porque você, de certa forma, cria, pelo menos no nível do automobilismo, cria uma separação entre masculino e feminino. Elas defendem, por exemplo, que seria melhor, na verdade, a FIA criar um programa para ajudar a financiar a carreira de pilotos mulheres, né? Que é um caminho que segue a NASCAR. Eu vou começar a rodar o vídeo aqui, tá? Só para vocês verem aqui, porque já está uma categoria que faz a NASCAR com o programa Drive for Diversity, né? Pilote pela Diversidade, em que a NASCAR ajuda ao financiamento, patrocínio de pilotos mulheres e também de pilotos, mesmo homens, de minorias étnicas, né? Porque a NASCAR é uma categoria muito dominada por americanos brancos, WASP, né? White Anglo-Saxon Protestant, né? O americano típico, do interior dos Estados Unidos. É uma categoria que quer expandir mais seu público, não quer só expandir os seus pilotos, quer também expandir seu público e quer ser uma categoria mais diversificada em gênero e racialmente. Então ela criou esse programa e lançou, e isso acabou tendo algum sucesso, né? Então, sobretudo no caso de pilotos de minorias étnicas. O Kyle Larson é o piloto de maior sucesso nesse aspecto. Kyle Larson, que muito público aí, mas que não acompanha tão de perto, talvez não saiba tudo. O Kyle Larson, ele tem mãe japonesa, né? Ele é nipo-americano. Quer dizer, na verdade, os avós dele, por parte de mãe, são japoneses. Então, ele é nipo-americano. Ele é meio asiático, então entra um pouco, né, entrou no programa. O Bubba Wallace, né, o Darrell Wallace Jr. entrou, né, como um afro-americano, como um negro. Outro caso é o Eric Almirola. O Eric Almirola é de descendência cubana, então ele entrou ali como um latino-americano. Então o programa foi feito, foi lançado, pilotos surgiram.
Seria até legal se tivesse surgido mais, mas alguns pilotos surgiram, alguns até com um bom nível competitivo ali. O Kyle Larson, inclusive, um piloto que ganhou a prova já da NASCAR, da Sprint Cup, Monster Cup. Aí. Então, teve algum sucesso. E muita gente defende que a forma de incentivar o automobilismo entre as mulheres e aumentar a participação das mulheres dentro do automobilismo é manter o automobilismo integrado, só que dar programas de financiamento para carreiras aí para fazer com que elas decolem. Então são duas formas de ver essa questão, duas formas diferentes. Eu particularmente gosto da ideia da W Series, pelo menos para esse começo, né? Eu acho que talvez não fosse uma ideia para ser usada eternamente. Agora vamos voltar aqui o vídeo, né? Talvez não seja uma ideia para ser usada eternamente. Talvez a W Series tivesse que passar daqui a alguns anos por algum tipo de adaptação ali. Considerando se ela tiver sucesso, já vai ter mais mulheres aparecendo, tudo, então talvez até ela possa rever um pouco algumas das suas ideias ali para se adaptar a uma nova realidade que ela possa ajudar a criar. Mas de qualquer forma mostra aí uma realidade muito interessante aí, e por que no automobilismo, no esporte integrado, surgiu uma categoria feminina, né? Quais são os objetivos dela, um debate muito forte em cima disso mesmo entre as mulheres que vivem dentro do automobilismo, tá? E, bom, independentemente de qual caminho seja seguido aí, o caminho da NASCAR, né, do financiamento, o caminho da W Series, que tenha sucesso, que no final das contas o automobilismo se torne um esporte mais diversificado aí no perfil dos seus pilotos. E parabéns para a Chadwick, né, que venceu esse duelo espetacular, não sei se vocês ficaram prestando atenção, ela venceu esse duelo espetacular e conseguiu essa vaga na Williams. Prova que pelo menos assim, um pouco aí do processo aqui da W Series deu certo, né, pelo menos para esse começo aí funcionou. Tá bom? Então é isso. Então, um abraço, até mais. E prometi aqui nos comentários, no vídeo anterior, mas vou fazer. Tô para gravar aí um vídeo falando um pouco da crise do Vitória, tá? Porque o Vitória tá meio triste, tá? Eu até fiquei feliz com a derrota pro Somedo, mas assim, tá triste a situação do Vitória. Próximo vídeo aí falando da situação do Vitória, tá bom? Um abraço e até mais.